O nome do meu pai era Ari. E tem muita gente que fala que eu sou muito parecido com ele. Tem gente que até me chama de Arizinho. E sabe, eu fico feliz de ver coisas na minha vida que são marcas do meu pai. Hoje eu trouxe esse quadrinho aqui, esse retrato. Estava lá na parede de casa. Tem gente que diz que a gente é até parecido fisicamente. Talvez eu tenha comido um pouquinho mais. Mas sabe o que é mais maluco? É que eu sou adotado. E eu percebo nisso que não é a genética que faz as marcas da nossa família ficarem na gente. É se posicionar, é querer influenciar, é intencionalmente amar. Eu lembro que eu devia ter uns 10, 11 anos de idade e meu pai tinha uma mania muito estranha. E aquilo começou a me irritar de um jeito. Era assim, a gente estava na mesa comendo, almoçando, beleza, ele terminava de comer mais rápido. O que ele fazia? Às vezes ele pegava o prato, ia lá para a cozinha, porque a comida estava boa, para repetir. Daí ele pegava, colocava mais comida no prato assim, mas ao invés de voltar para a mesa, ele comia em pé, do lado do fogão, na cozinha. E eu ficava assim, para quê? E aquilo me irritava, mas por que ele está fazendo isso? Sabe quando você começa a ficar irritado com uma coisa, e não fazia sentido eu estar irritado, mas eu era um pré-adolescente, certo? E alguns meses depois que meu pai faleceu, eu estava ali com a minha mãe, a gente tinha terminado de almoçar, eu fui levar o prato para a cozinha, e daí eu dei uma olhada assim, falei, acho que cabe mais um pouquinho, né? E peguei mais comida, coloquei no prato, e de repente, lá estava eu, em pé, ao lado do fogão, repetindo, comendo. No que foi que eu me tornei? Sabe, às vezes a gente não entende o papel de influência que Deus colocou e confiou a cada um de nós. Mas não são só nos hábitos, são nos valores, nos princípios. Eu lembro de outra vez que meu pai estava no tratamento do câncer e a gente tinha que acordar muito cedo. E eu pegava o carro e eu estava aprendendo a dirigir, não tinha pego o carro muitas vezes com o trânsito, e a gente pegava, eu tinha que acordar tipo antes das 7, pegar o carro, levar o meu pai e a minha mãe até o hospital, e a gente pegava um trânsito, um frio, morrendo de sono, e daí o que o Ericzinho fazia? Ficava emburrado, cansado, com sono, ficava quieto. E daí a gente teve que fazer isso muitas vezes. E numa dessas vezes eu estava dirigindo, meio reclamando mentalmente com aquela situação, e Deus me fez lembrar de uma coisa. O meu pai foi um dos primeiros irmãos a se aposentar, e sempre que precisavam, ligavam lá em casa e falavam, Ari, você pode levar fulano no hospital sábado bem cedo? E meu pai falava o quê? Tá bom, claro, vou levar. Nunca reclamou, e fez isso várias vezes, e isso era uma coisa que me irritava também. Eu falava, meu Deus, meu pai é bobo. E quando eu estava dirigindo aquele carro, a caminho do hospital, Deus me fez lembrar disso. E eu senti que eu precisava ser mais parecido com meu pai nisso. Meu pai nunca reclamou. Sabe, o papel de influência de um pai, de uma mãe, de alguém que cuida, é muito grande. É muito grande para ser desperdiçado e feito de qualquer jeito. E sem Jesus, vai ser desperdiçado e vai ser feito de qualquer jeito. Mas quando você busca Jesus, quando você se aproxima de Deus, do bom Pai, você fica mais parecido com Ele. E você consegue desempenhar a função da melhor maneira possível. Você quer ser influência? Você quer abençoar seus filhos? Você quer abençoar sua casa, sua família? Viver a bondade de Deus na sua casa, o amor de Deus na sua casa? Busque a Jesus. Busque a Jesus intensamente. E sabe, quando a gente busca Jesus, até nos erros a gente pode ensinar as pessoas ao nosso redor. Quando você errar, seja humilde. Peça perdão, peça desculpa, fala, eu errei nisso. E assim você vai estar ensinando até no erro. Porque Jesus nos transforma de dentro para fora. A segunda coisa que eu percebo nesse texto, na história de Jairo, é que quando Jesus entra na nossa casa, nós precisamos mudar as influências, nós precisamos mudar as prioridades, nós precisamos passar como família a buscar as coisas do alto. É muito interessante que
esse relato da Bíblia vai nos falar que quando Jesus chega na casa, existiam ali algumas pessoas que estavam pranteando, elas estavam chorando alto. Mateus vai dizer até, capítulo 9, versículo 24, que existiam pessoas tocando flautas, porque fazia parte do costume, do luto na época, naquele contexto. Mas é interessante que Mateus vai dizer, quando Jesus entrou, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Quando Jesus entra na nossa casa, tem coisas que vão precisar sair. Se você quer viver a bondade de Deus na sua casa, o amor de Deus na sua casa, Jesus vai entrar, mas algumas coisas vão precisar sair. Aquelas pessoas estavam rindo da afirmação de Jesus. Eram contrárias a tudo que Jesus estava ali para fazer. Eram contrárias à entrada de Jesus. Elas tinham a ver com o luto, mas não era mais um momento de luto. Era um momento que ia se transformar em festa. E quando Jesus afirma, o que elas fazem? Riem dele. Então Jesus fala: saiam. Meu irmão e minha irmã, se você quer viver a bondade de Deus na sua casa, além de buscar Jesus, você vai precisar mudar as prioridades, as influências e as coisas que têm entrado na sua casa. É muito interessante que no Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel, escolhido por Deus, ele recebe uma série de orientações de Deus, pois eles iriam morar numa terra cheia de influências. Uma terra onde os povos eram politeístas, onde existia uma cultura completamente diferente, que não era do Deus verdadeiro, do Deus único, do Deus de Israel. E quando eles estão se direcionando a essa terra, eles recebem princípios, mandamentos, ordens muito claras, para blindar o povo de Deus de qualquer influência externa, de outros povos, de outras culturas, de outros deuses e ídolos. Era interessante que o povo tinha um mandamento até de contar aos filhos as maravilhas que Deus fez no passado. E a Bíblia vai dizer que é para fazer isso enquanto anda pelo caminho, enquanto antes de dormir, porque eles precisavam se manter firmes naquilo que Deus tinha feito na vida deles. Eles precisavam olhar para o alto e não para aquela realidade que estava ao redor deles. Meus irmãos, nós como igreja somos o povo de Deus, e as nossas famílias precisam sim estar construídas no alicerce que é a palavra de Deus. É assim que você vai viver a bondade e o amor de Deus. É se blindando de algumas influências, e eu não estou falando para você se alienar e a gente viver numa vila longe da cidade, eu não estou falando isso, mas eu estou falando de chegar e conversar e falar: filho, a gente não faz isso, porque nós cremos num Deus que nos ensina tal coisa. Filha, a gente não vai conversar sobre isso ainda, porque a Bíblia nos explica isso, aquilo. É orientar, é mostrar o caminho pela palavra. É assim que a gente tem que viver nas nossas famílias. E sabe, muitas vezes eu converso com algumas famílias, com alguns pais, e eu percebo uma preocupação muito grande com as influências. E essa galera aqui, o que eles têm de influência no colégio, na internet, é absurdo. Tem vezes que eu converso com eles que eu fico assustado de saber coisas que eu ainda não sabia que eles têm contato. Mas, além da preocupação que a gente tem que ter com os valores desse mundo, com aquilo que vem de fora, nós precisamos também observar se dentro da nossa casa não tem algumas coisas que estão indo contra aquilo que a gente quer viver como família. Talvez seja um hábito que é seu desde sempre, um costume. Talvez é uma coisa que a sua família sempre fez. É uma palavra que você sempre usa, é uma música que você gosta de ouvir, é um tipo de vídeo, de filme que você gosta de ver. Talvez é um amigo da família, um amigo seu lá da juventude, um amigo seu de longa data que mantém ali dentro da casa, que vem e visita, mas talvez ele esteja influenciando contra aquilo que você quer viver dentro da sua casa. Existem sim influências de fora, mas e dentro de casa? O que a gente está deixando entrar e ficar? Nós como família precisamos buscar as coisas do alto, pois nós não somos daqui. A Bíblia nos fala isso.
Nós andamos, mas nós andamos olhando para a eternidade, para o nosso Deus, para os valores do céu. Então, vai ter gente que vai rir do jeito que você educa seus filhos. Como riram quando Jesus entrou na casa. Vai ter gente que vai se afastar, porque não vai entender e não vai gostar de algumas atitudes suas, como família. Mas nós fomos chamados a ser família santa, separada para Deus, vivendo a bondade e o amor de Deus nas nossas casas. Então não tenha medo de honrar o Senhor, deixando a casa pura, santa para Ele. E sabe, é muito interessante que quando você começa a buscar Jesus, como diz Colossenses 3:23, nós somos convidados a fazer tudo para a glória de Deus, tudo como se a gente fizesse para Deus e não para os homens. Se você começa a buscar Jesus tentando dar o seu melhor, e você começa a limpar a sua casa das influências e a colocar princípios da palavra na vivência do seu lar, as coisas começam a acontecer. Eu lembro de uma história que eu ouvi de uma família aqui da igreja, que eles foram passar o Réveillon num hotel fazenda, esse tipo de hotel assim, onde faz lá o momento de Réveillon, de contagem regressiva. E eles estavam lá à noite, então faltava lá alguns segundos para virar e começar um novo ano. E eles então estavam orando, eles se abraçaram e começaram a orar, porque era um costume deles. Mas o que eles não sabiam é que tinha lá na festa, nos fogos, observando os fogos, uma outra família que olhou para eles e viu aquela movimentação estranha do povo abraçado ali. Por que isso agora? E no outro dia, no café da manhã, no almoço, aquela família que observava se aproximou, falou assim: deixa eu fazer uma pergunta que a gente ficou curioso. Ontem a gente viu ali que ao invés, de vocês aproveitarem ali a festa da virada, da contagem regressiva, vocês se abraçaram e ficaram um tempo ali, perderam os fogos até, foram depois para o jantar, para a ceia. O que aconteceu? A gente ficou curioso, desculpa perguntar. E daí aquela família respondeu: é que nós acreditamos que Deus é o dono dos nossos dias. E no início de cada ano nós nos reunimos e antes da gente festejar, celebrar, a gente comer, a gente entrega os nossos sonhos para aquele ano, os nossos planos, a gente ora juntos um pelo outro, e daí sim a gente vai festejar. E por esse exemplo, aquela família que eu observava começou a vir na igreja, frequentar a igreja e também viver os valores de Deus em casa. A sua família pode ser uma família que reflete o amor de Deus, a bondade de Deus, mas isso tem que começar em você, numa busca intensa por Deus, e também em algumas mudanças e adaptações dentro de casa. Eu vou falar uma coisa que talvez possa soar ousada, talvez você não vai gostar muito do que eu vou falar, mas eu me preocupo de ver algumas vezes uma cobrança muito grande em cima dos estudos das crianças e dos pré-adolescentes, dos adolescentes, uma preocupação com um boletim, em ter várias atividades para o futuro, pensando na formação acadêmica dos filhos. Isso é maravilhoso, que bom, isso demonstra amor, é isso que tem que fazer, e tem que pegar no pé quando não estudar, viu? Tem que pegar no pé mesmo. Só que às vezes a cobrança em relação às coisas de Deus não é nada comparado a isso. Daí você dá uma Bíblia, a Bíblia está lá na gaveta faz tempo e você nunca chegou e falou: filho, você quer que eu te ajude a ler a Bíblia? Você quer que eu te mostre como que faz? Como é que está seu tempo de oração? Vamos orar junto aqui com o pai, com a mãe, vamos orar aqui antes da gente dormir? Como é que está no colégio, filho? Você está conseguindo resistir às influências? Como foi na igreja hoje? O que você ouviu? Olha o caderninho para você anotar a pregação, conta para mim como foi o culto. Às vezes a gente se preocupa com as coisas daqui e esquece das coisas do alto. Quando nós, como povo de Deus, sabemos que as coisas eternas são mais importantes. Não estou falando que os estudos não são importantes, me entenda. Mas a cobrança tem que ser igual e até maior das coisas de Deus. Claro que você quer que seu filho seja bem-sucedido profissionalmente, mas você também quer que seu filho seja um homem de Deus. Você quer que por onde ele passe, ele possa influenciar.
aí sim ele vai estar cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. Nós, como povo de Deus, precisamos buscar as coisas do alto. Elas são as mais importantes. E a terceira coisa que eu percebo nesse texto é que quando nós passamos a buscar a Jesus, para viver a bondade dele na nossa casa, para viver o amor dele na nossa casa, e nós passamos a então mudar as prioridades, buscar as coisas de Deus, trocar as influências da nossa casa, nós vamos começar a testemunhar o poder de Deus dentro das nossas casas. Foi isso que Jairo e a sua esposa viram. É interessante que Jesus chama alguns discípulos e o pai e a mãe da criança para entrar com ele. E o pai e a mãe da criança veem aquela menina voltar a viver. Eles testemunham o poder de Deus dentro da casa deles. Eu fico imaginando Jesus entrando dentro daquela casa. Um homem que era estranho para eles. E quando ele entra e olha aquela menina, ele se aproxima dela, segura ela pela mão. E alguns comentários vão dizer que as palavras que Jesus utiliza são palavras do ambiente familiar. Era como se ele estivesse acordando a menina. Sabe quando você acorda seu filho de manhã? Menina, acorda, acorda. E a menina volta a viver. E vai comer, né? Você percebeu que estava na fase de crescimento. Pré-adolescente come, né? 12 anos que ela faz, vai comer depois que ressuscitado. Entendi. O pessoal aqui dá prejuízo, eu sei disso, tá? Quando a gente faz acampar dentro, aí ó, vai embora o lanche, tá? Mas olha que interessante, aquela família testemunhar dentro da sua casa. Porque eles buscaram a Jesus, mandaram o que era errado embora, e Jesus fez um milagre. Há um tempo atrás, acho que menos de um mês, a gente começou uma campanha lá no ministério. Essa campanha, esse sonho, esse desejo estava no meu coração há um tempo, e daí eu compartilhei com a equipe de voluntários. Essa equipe de voluntários aqui é incrível. Quando você encontrar alguém com esse coletinho meio azul, verde, que a gente não sabe a cor direito, dá um parabéns, dá um abraço nessa pessoa, que essa equipe de voluntários, domingo após domingo, está lá servindo para ministrar na vida de cada pré-adolescente. Tanto no ministério de pré-adolescentes, quanto no ministério infantil, são servos de Deus. E eu falei assim, olha gente, estou com o meu coração aqui uma vontade de fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. E eu falei assim, mas vamos deixar para o fim do ano. Ah, beleza, vamos. Só joguei a ideia. Mas daí a gente teve uma reunião aqui da One, né, da Juventude, numa terça de manhã, e o pastor Daniel Eiras, que é o pastor que está à frente do projeto da Cristolândia, estava nessa reunião, e ele falou da necessidade de alimentos para o projeto. E daí eu falei, acho que é para agora. E daí eu falei, então tá, então vamos começar, e a gente então deu um nome para essa campanha, One Up. E a gente colocou um alvo de fé. Quando a gente falou do alvo, entre os líderes, a gente até ficou meio assim, será mesmo? E eu mandei lá para eles, é o seguinte, a gente tem um alvo de fé para abençoar as pessoas. A gente não vai só trazer alimento. Cada alimento, cada prato de comida quente vai mostrar o amor do Pai para as pessoas que estão lá fora. Assim como Deus se importa comigo e com você, Deus se importa com os filhos que estão longe. Então a gente vai trazer os alimentos para abençoar as pessoas. Vamos lá? E todo mundo, vamos. Mas eu tenho que confessar, meus irmãos, que eu estava com pouca fé. Eu lancei a ideia, mas eu estava assim já falando com os voluntários. Então, será que a gente compra se faltar? Será que a gente dá um jeito assim, estende um pouco a campanha? E em menos de um mês, o número atualizado, está aqui os alimentos, é de 1 tonelada e 600 quilos. Arrecadados pelos pré-adolescentes. E está chegando ainda, tem o culto das 11, eles podem trazer ainda. 1 tonelada, mais de 1,5 toneladas de alimento. E eu ouvi de pré-adolescente que mandou mensagem no grupo do condomínio e passou em todos os apartamentos do prédio. E daí tinha gente que não abria a porta, eles colocavam o bilhetinho embaixo da porta. Eu fiquei sabendo de um menino que ele quebrou o cofrinho e comprou em alimento. Eu fiquei sabendo desse mesmo menino que pegou caixas, colocou nos mercadinhos perto de casa. Teve uma menina que foi num mercado e conversou lá com o gerente falou, você precisa falar com outra pessoa. Está aqui o telefone, a menina ligou.
A moça atende e fala assim: quem que te deu meu número? A menina explica qual que é a situação. Quem que te deu meu número? Ah, foi tal pessoa. Não, quem que te deu meu número? Não, foi tal pessoa. Não, foi Jesus. Porque eu estava com o desejo de ajudar esse projeto faz tempo. Quando a gente começa a colocar as coisas de Deus como prioridade na nossa família e na nossa casa, a gente vai ver o poder de Deus acontecendo. E os pré-adolescentes, meninos de 10, 11, 12 anos, meninas de 10, 11, 12 anos se mexeram e juntaram isso aqui. E eu queria chamar a Bia para vir aqui. A Bia é uma das líderes lá no ministério, uma líder de célula, tá? E ela preparou algumas palavras, ela fez uma cartinha, ela vai ler para vocês, como forma de oficializar a entrega desses alimentos, tá bom? Vai lá, Bia. Queridos irmãos do Projeto Cristolândia, o Ministério UP de Pré-Adolescentes da PIB iniciou uma campanha algumas semanas atrás, com a meta de arrecadar 1 tonelada de alimento para o Projeto Cristolândia. Era uma campanha audaciosa, envolvendo fé e o querer de cada pré-adolescente. No dia em que o pastor Eric nos apresentou a campanha, nós não acreditávamos que iríamos conseguir. Mas como diz Mateus 21:21, se tivermos fé e não duvidarmos, poderemos fazer com que um monte se levante e caia no mar. E nós queríamos levantar esse monte. Então, com muita fé, começamos essa caminhada. Todos os dias que nos encontrávamos e recebíamos alimento, orávamos para que conseguíssemos bater nossa meta. Cada um arrecadava com a família, amigos e levava tudo o que conseguia. Cada quilo ajudava. Alguns levavam mais, outros menos, mas todos com o mesmo sentimento: fé. Nossos líderes e o pastor Eric realmente se esforçaram para que nós pudéssemos entender o real significado da campanha. Não só para alimentar vidas, mas para abençoar corações. Fé sem ser acompanhada por ações é coisa morta, como diz em Tiago 2,17. Hoje, entregamos a vocês, muito felizes, estes alimentos, com a fé de querer ajudar muitas pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Deus para ter uma vida restaurada e feliz. Deus abençoe grandemente a vida de vocês por abraçarem esse projeto. Obrigado, viu? É simples, gente. É colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. É buscar Jesus. Ele é acessível, Ele está perto. Ele é o bom Pai. É dizer não para algumas coisas. Não deixar entrar. Proteger a casa. É fazer o melhor. É ser intencional. É amar. Sabe, às vezes o que nos falta é essa intencionalidade. A gente fica esperando sentir vontade de dizer eu te amo. A gente fica esperando sentir vontade de abraçar e orar junto. A gente fica esperando e a gente perde tempo. Quando Deus te deu o privilégio de ser influência, de abençoar, de trazer a bondade e o amor de Deus para sua casa. Nessa manhã, eu gostaria de orar com os irmãos aqui presentes. Eu não sei o que essa mensagem falou ao seu coração. Eu não sei o que você entendeu de Deus para a sua vida hoje. Mas eu acredito num Deus que fala, num Deus que dá uma nova chance para um ajuste de rota, um ajuste de caminho. Se você quer ser o seu melhor, se você quer ser o melhor pai possível, a melhor mãe, a melhor influência, você quer dizer não para as coisas que te afastam disso e quer buscar Jesus, essa palavra é para você. E eu quero orar com você. Se nessa manhã você entendeu que dentro da sua casa está entrando algumas coisas que não são legais, talvez hábitos seus mesmo, talvez valores de fora, talvez você está valorizando coisas que não são as mais importantes e deixando de valorizar aquelas que são as mais importantes. Eu quero orar com você também. Se talvez nessa manhã você entendeu que você não está testemunhando do poder de Deus na sua casa, porque você não tem buscado a Jesus e não tem feito a sua parte, eu quero orar com você também. Você quer testemunhar o poder de Deus na sua casa? Você quer, mesmo que seja só você na sua casa, buscando a Jesus, você quer amar, se aproximar,
Porque, gente, a gente pode fazer milhares de viagens, passeios, dar presentes, mas o que vai ficar são as lembranças de um vínculo afetivo, de uma intencionalidade. E quando a gente busca Jesus, a gente consegue fazer disso o melhor. Se você quer se colocar hoje diante de Deus, falando: Deus, eu entendi que é para mim essa mensagem, eu vou te convidar a fazer um gesto muito simples. Se levantar do seu lugar e vir até aqui à frente para orar junto. É um passo que às vezes as pessoas não gostam de dar, mas eu acredito que é muito importante a gente se posicionar diante daquilo que Deus fala. Se Deus falou com você, você precisa tomar uma decisão, uma atitude de se posicionar. E se você quer hoje falar: Deus, eu vou viver a tua bondade, o teu amor na minha casa, eu vou fazer a minha parte, pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente para a gente orar? Pode vir. Esse é o tempo de você se apresentar a Deus e falar: Deus, eu quero ser mais do que eu tenho sido, eu quero fazer mais do que eu tenho feito, eu quero me aproximar do Senhor, que é o bom Pai, e aprender a ser um bom Pai, porque às vezes a gente não teve esse exemplo em casa, mas Deus nos ensina, Ele nos capacita, Ele está perto de nós. Se você está perto da sua família, traz a família aqui para frente. Fala: é um compromisso nosso agora. A gente vai cobrar um outro em amor, mas a gente vai se cobrar, a gente vai buscar, a gente vai se aproximar do Senhor. Sabe o que é interessante? O nome do meu pai era Ari. E tem muita gente que fala que eu sou muito parecido com ele. Tem gente que até me chama de Arizinho. E sabe, eu fico feliz de ver coisas na minha vida que são marcas do meu pai. Hoje eu trouxe esse quadrinho aqui, esse retrato. Estava lá na parede de casa. Tem gente que diz que a gente é até parecido fisicamente. Talvez eu tenha comido um pouquinho mais. Mas sabe o que é mais maluco? É que eu sou adotado. E eu percebo nisso que não é a genética que faz as marcas da nossa família ficarem na gente. É se posicionar, é querer influenciar, é intencionalmente amar. E nessa manhã eu quero te convidar a orar. Você vai fechar seus olhos, tem uns pré-adolescentes aqui que vão orar com vocês. Mas eu quero que você feche seus olhos e fale com Deus e apresente diante dele aquilo que ele falou com você nessa manhã. Abra seu coração, faça compromissos, tá bom? Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, Deus. Primeiramente para te agradecer por ser um bom Pai. Deus, obrigado porque o Senhor não nos desampara. O Senhor está presente nas nossas vidas. O Senhor está perto de nós como o bom Pai que o Senhor é. Mas aqui na frente eu tenho vários irmãos, irmãs, Deus, famílias que estão clamando ao Senhor porque querem viver a bondade, o amor de Deus na sua casa, na sua família, nos relacionamentos, Deus. Eles estão derramando seus corações diante do Senhor e pedindo ajuda, Deus. Tua palavra diz que o Senhor ajuda, que o Senhor ouve o clamor, o nosso clamor. E eu quero pedir que cada um presente aqui possa entender que somente buscando a Jesus, eles vão conseguir ser um bom pai, uma boa mãe, ter uma família que agrada ao Senhor. Que eles possam intensamente buscar ao Senhor todos os dias. Mas eu também quero colocar, Deus, aquelas influências, aquelas prioridades que precisam ser ajustadas, aquilo que precisa ser mudado dentro da sua casa, da casa deles aqui, Deus. Eu quero pedir que o Senhor ajude, que o Senhor oriente, que teu Espírito dê direção, Pai. Que eles possam sentir a mão do Senhor segurando na mão deles e guiando pelo caminho correto, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos pedir que nós possamos testemunhar do teu poder nas nossas casas, nas nossas vidas e nas nossas casas, Deus. Que essa busca pelo Senhor dure a vida toda. Que essa proximidade com o bom Pai nos faça sermos diferentes, ser diferentes, Deus. Nos ajuda, Deus, a brilhar a tua luz onde quer que nós estejamos, Deus. É isso que nós oramos, agradecidos pelo teu amor.
e pela tua direção, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, é como eu disse, é intencional. Não espere sentir vontade. Começa a mudar as coisas hoje já. Começa a demonstrar amor mesmo que você nunca tenha recebido. Se força, busca no Senhor esse amor. Ele é uma fonte inesgotável de amor, de bondade. Você vai conseguir assim. E eu tenho certeza que se você tiver no coração essa busca intensa, começar a ajustar as coisas em casa, você vai começar a testemunhar daquilo que Deus vai fazer na sua casa e na sua família. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua semana, seus dias. Que você possa exercer esse papel de influência que Deus colocou na sua vida o melhor que você puder com a ajuda do Espírito. Amém? Amém. Você pode voltar para o seu lugar. E a gente vai ver um vídeo agora de homenagem. E enquanto passa esse vídeo, eu quero chamar todos os pais aqui presentes, pai de pré-adolescente, pai de criança menor, pai que está com um filho grande já do lado, a subir aqui com a gente para a gente cantar a última música juntos. Não tenha vergonha, a gente quer terminar o culto junto, tá bom? Você pode subir aqui que a gente vai cantar a última música para encerrar esse culto juntos. Vamos ver o vídeo. Que ele é legal e sempre me ajuda a fazer coisas difíceis, tipo quando eu não entendo na tarefa de casa. Meu pai, ele é carinhoso, ele brinca comigo. Tudo nele é muito legal, sabe? Não tem uma coisa que eu mais gosto, porque, tipo, tudo que ele faz é engraçado também, porque às vezes ele é meio atrapalhado e tal. Não que ele é atrapalhado, ele é o jeito dele, né? Mas ele é muito legal e eu amo ele do jeito que ele é mesmo. Eu gosto É que, tipo, o meu pai, ele é bem legal, assim, ele sempre fica brincando comigo, com o meu irmão. Ele sempre faz tudo pela gente, ele sempre faz tudo bem, assim, tudo bom pra gente. Tipo, que nem Deus. Deus sempre faz o melhor pra gente, né? E a outra coisa é que... só isso. Quando eu era pequena, quando eu sempre voltava da escola, ou a gente ia no cinema a pé, ou eles traziam um brinquedo, e eu gostava muito disso. Eu tenho sim, acho que foi ontem, mas eu tenho. Pra ver como ele ia. E daí eu perdi o cartão. Eu não sei, eu devo ter abrido a porta, devo ter caído. Daí eu perdi. Daí eu não apanhei, eu só fiquei de castigo. Isso, Também quando eu era menor, tipo, várias vezes quando eu ia em brinquedos como barco viking, assim, tipo, sempre que eu segurava na mão dele eu me sentia bem mais seguro. A gente tava em Londrina também, e daí sempre tem uma festa junina uma vez por ano lá, e eu tava lá e daí tinha um campeonato de piada. E meu pai, muito engraçado, daí ele sempre contou piada pra mim. E eu fui lá e contei a piada uma vez que ele tinha contado pra mim, e eu ganhei o campeonato em primeiro lugar. Ele é compreensivo, ele gosta de várias coisas, ele é muito divertido, ele é engraçado, ele me faz rir em momentos que eu tô mal, que eu tô feliz. Ele é cuidadoso, ele é preocupado. Eu queria ser que nem ele, tipo, legal, engraçado, que sempre tá ajudando todo mundo. E também que ele sempre é bem dedicado no trabalho. Muito obrigado por ser meu pai e por ser o meu amigo todo dia e que Deus te abençoe. Gostaria de dizer que ele é o melhor pai do mundo e que eu não trocaria ele por nada na minha vida. Pai, eu te amo muito. E eu gosto de tudo, como eu falei agora, eu gosto de tudo em você. E eu mando um abraço, Feliz Dia dos Pais. Pai, te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Pai, Feliz Dia dos Pais, eu te amo muito. Eu te amo, pai, e que a gente continue junto pra sempre. Pai, te amo muito, mesmo que a gente esteja longe, você esteja em outra cidade, às vezes a gente se vê pouco, mas mesmo assim eu te amo muito. Eu sinto muita saudade do Senhor quando a gente está longe, mas ainda te amo muito.
Você é muito companheiro, você me ajuda muito, você é legal, é divertido, espontâneo, você é muito da hora. É um pai que eu me orgulho e que me faz feliz. Por ti é quem eu sou, é quem eu sou.